Olá, obrigada por assistir o Alagoas em Pauta. Todo mundo ficou sabendo do soco que o ator Will Smith desferiu no comediante Chris Rock durante a cerimônia de entrega do Oscar. Digo todo mundo mesmo, já que este evento é transmitido ao vivo para os 4 cantos da terra. Uns concordaram, outros criticaram, mas o inegável é que todos nós ficamos chocados. O comportamento impulsivo de Will Smith trouxe à tona questões relativas à saúde mental da humanidade. Será que todo esse ódio alimentado nas redes sociais, a intolerância e a agressividade que vem permeando o comportamento das pessoas está nos levando a um outro patamar de violência? Até que ponto um ato como esse é considerado um sinal de comprometimento da saúde mental do agressor? Para esclarecer essas e outras questões, vamos receber nos nossos estúdios a psicóloga Gabriela Malta, que está sempre por aqui. Não saia daí, a gente já volta. Olá, sejam bem-vindos ao Alagoas em Pauta. E essa semana a gente vai conversar com a psicóloga Gabriela Malta para entender a atitude do ator Will Smith, que desferiu um soco na cara do comediante Chris Rock por conta de uma piada de muito mau gosto. Gabriela Malta, seja muito bem-vinda aos estúdios do Alagoas em Pauta. Obrigada por conversar com a gente. Dani, é um prazer imenso estar aqui mais uma vez no seu programa, né? Um programa que eu tenho o maior carinho de acompanhar e falar um pouco de um assunto que acho que acometeu nesse momento em que a gente pôde presenciar uma atitude, acredito que inusitada, do ator Will Smith. Então, a gente pode ver várias vertentes aí sobre esse assunto, né? Exatamente. O que você acha que desencadeou uma atitude tão extrema dele, né? Porque foi uma piada de muito mau gosto que mexeu com a doença da esposa dele, né? E vale ressaltar que é o evento mais famoso e mais transmitido do mundo, porque é para o mundo inteiro mesmo, é uma cerimônia que é transmitida ao vivo para o mundo inteiro. Então, assim, a exposição é muito grande, né? E acho que o fato dele ter visto a doença, a autoimune da esposa dele ser posta assim como uma piada, deve ter machucado muito a ele e a esposa, né? Provavelmente, né? Foi acionada. A gente não consegue, eu digo que o comportamento a gente consegue perceber com mais facilidade, porque existe um ato ali que fez com que ele se movimentasse para tomar uma reação, para fazer uma reação diante de uma ação. Mas a gente não consegue imaginar o que ele está pensando, o que ele está sentindo, mas a gente consegue ter uma sensação de empatia, né? Se colocar no lugar do outro, quando a gente percebe que existe uma situação traumática, provavelmente vivenciada por ele, todo o contexto familiar ali, da esposa, passando por um problema realmente de saúde, que não foi uma escolha dela, né? Ela se coloca numa posição obrigada a estar daquele jeito. Então, acredito que foram acionados alguns gatilhos diante desse comportamento impulsivo que ele teve, porque, como você falou, é uma cerimônia passada, né, no mundo inteiro, e que paga-se um preço por isso. Exato. Né, o comportamento dele impulsivo vai gerar algumas consequências, porque por mais que a gente entenda o âmbito dele pessoal, existe a própria penalização dele, né, do próprio julgamento, a depreciação da imagem. Tanto é que ele tentou se retratar num discurso. Porque ele também estava concorrendo ao Oscar, ganhou a estatueta, né? E eu acho que isso deixou ele mais constrangido. Depois que esfriou a cabeça, que ele percebeu e falou, poxa, eu não deveria ter feito isso. Na mesma hora, ele não precisou de dias, meses para tomar consciência da consequência daquele ato. E aí a gente se pergunta, né? Talvez se ele conseguisse ter passado o que ele conseguiu verbalizar após o evento, sem precisar ter um ato agressivo, ele teria conseguido atingir de uma maneira diferente todas as pessoas que estavam ali. Porque aí ele não se colocava numa situação de exposição maior como ele agora se coloca. Exato. Então, não justifica, né, a piada, porque eu acredito que não chegou a ser nem uma piada só, mas foi uma ofensa, né? É uma ofensa. É uma ofensa mesmo. Apesar de ser um ato costumeiro no ambiente do Oscar ali, né, da academia, a gente vê situações sendo repetitivas e todas as pessoas reforçam esse comportamento.
a gente sabe que os dois erraram, né? Na verdade, de uma maneira muito grave. Sim. Né? Um ato não justifica o outro, mas os dois estão absolutamente errados. Isso mesmo. Né? Então, a gente também fica julgando muito o Will, porque foi ele que desferiu o soco no Chris, mas assim, a gente, como você falou, não sabe o que se passa dentro do outro, né? Então, é muito importante também a gente entender isso para não fazer pré-julgamentos. Perfeito. Dizer, poxa, que cara agressivo, que cara intolerante, que cara... Não necessariamente é isso. A gente primeiro precisa parar, respirar, para tentar entender o que levou aquela pessoa a agir dessa forma. Sim, com certeza. E é como eu falei, num comportamento impulsivo, que é o que ele teve, porque quando ele se retrata, a gente percebe que ele teve racionalmente, né, de maneira consciente, parou para pensar o que é que isso significou. A gente percebe que houve, sim, um impulso, né? Ele agiu por instinto. Por instinto de proteção à família De proteção dele. à família e a toda a vivência que ele está tendo. Diariamente, provavelmente, né? A gente aqui vai entender o que é realmente, o quanto isso está mexendo com a autoestima dela, a perda de cabelo, né? A vaidade da mulher. Poxa, só quem passa por isso é que sabe, sim, né? E quando, como eu falo, né? Quando não se trata de uma situação em que você escolhe... Porque, né, quando você escolhe e decide, eu vou raspar a cabeça porque eu quero raspar... É uma coisa. É uma situação, né? Mas quando a gente é obrigada a se colocar nessa situação, Nossa. Você vai ali para traumas psicológicos, né? Que você vai ter que saber lidar com eles. Então, eu acredito que foi, sim, um comportamento impulsivo, instintivo, que não foi de maneira consciente na hora, sim, né? Acabou agindo por impulso. E depois, quando ele percebeu a gravidade da situação, ele tentou se retratar. Mas vale lembrar, como você trouxe, Dani, a importância do se perceber em situações em que a gente não está dando conta. Né? Quais são os gatilhos que foram acionados e ocupam um papel, às vezes, tão grande no nosso dia a dia que a gente não consegue controlar essa situação. Que é o que aconteceu. E é importante ressaltar que todos nós temos isso. Sim. Todos nós temos uma ferida aberta que a gente não permite que outras pessoas acessem. E quando isso acontece, a gente, às vezes, não responde por si. Sim. Né? Então, é muito importante a gente não ficar julgando o Will o tempo todo. Isso, a gente precisa parar com isso, porque... Hoje em dia, nas redes sociais, na internet, em todos os lugares, né, que as pessoas possam interagir, as pessoas estão muito intolerantes. Estão se achando os donos da verdade, os donos da razão. Essa é a minha verdade que é a certa. Não existe o certo, não existe o errado. Né? Você acha que as redes sociais vêm colaborando também para esse tipo de atitude? Porque a gente percebeu, não foi uma questão de pandemia, não. Mas eu acho que por conta do advento mesmo das redes sociais, assim, de ter uma tela separando as pessoas, que isso que dá uma coragem à outra e se acha no direito de sair ofendendo, de dizer o que quer sem pensar no que aquilo vai se transformar na pessoa. Você acredita que as redes sociais pioraram isso também? Acredito e acho que é um reforço diário que a gente tem e as pessoas têm a necessidade. Eu vou utilizar para explicar melhor de forma psicológica. Utiliza-se muito de um mecanismo de defesa chamado de projeção. Quando a gente projeta nos outros, né, aquilo que às vezes não consegue lidar com o que está dentro da gente. Então, vem as agressões, né, verbais, a intolerância racial, a intolerância sexual. E muitas vezes a gente não... Religiosa. E a gente não consegue, às vezes, entender, né? Por que essa pessoa se coloca nessa posição? Porque gratuitamente outras pessoas são agredidas. Sim. Sem o direito de defesa, muitas vezes. Porque quando vai se defender, já foram vários papelzinhos picados. Nossa. Eu digo que é mais fácil, né, a gente denigrir uma imagem do que construir uma imagem. Não tenha dúvida. Você leva anos para construir, segundos para destruir. Não é verdade? Né, que foi exatamente o que aconteceu com o Will. Claro que isso não tira o mérito dele como ator, né, da profissão, do trabalho dele. Mas como ator também, ele vive de imagem...
essa questão da cobrança, né, cobrança está sendo muito considerada. Verdade. Né? Porque isso envolve um comportamento dentro de set de filmagem, interação com os colegas, as imagens, as marcas não vão querer se associar a ele por Pelo menos um bom por enquanto, momento, né? Ele talvez, não sei, ele talvez tivesse projetos, né, de novos filmes ou peças e tal. E provavelmente esses contratos devem ter esses projetos suspensos por enquanto, que a gente sabe que o jogo é bruto. É verdade. E ele não pensou em nada disso na hora que ele resolveu tomar aquela atitude. Você vê como sai caro. É verdade. Como sai caro uma atitude impulsiva, né? E como é importante a gente parar para pensar. Será que eu estou conseguindo identificar essas emoções mal elaboradas? Isso. Esses gatilhos que foram acionados, esses traumas, e que, por vezes, a gente deixa de realmente reparar, passa a virar no automático, a viver no automático, quando a gente percebe que buscar ajuda é importante, né? Buscar a ajuda de um profissional que possa te orientar, te identificar o que é que está ali ocasionando aquelas situações, quais são as emoções que estão sendo percebidas já naquele contexto. Ou negligenciadas também, Sim. porque às vezes essas emoções mexem tanto com a gente que a gente não quer mexer nelas. É mais fácil, né? É mais fácil fingir que nada está acontecendo. E aí o papel da família também é muito importante. O papel dos amigos é muito importante. Às vezes a pessoa realmente não se percebe, Dani. Não se percebe. Mas sabe aquele parente que chega e todo mundo diz assim, lá vem fulano. Lá vem o problemático, lá vem... E a gente começa a rotular isso. Com uma facilidade muito grande. Lá vem o criador de casos. O criador de casos, sem buscar entender o que é que está acontecendo por trás de tudo isso. Algumas pessoas realmente, elas têm essa dificuldade de pedir ajuda. Elas não sabem, às vezes, até nem como fazer isso. Você vê um ator que tem acesso a várias situações, a várias possibilidades, né? Uma pessoa renomada. Eu não sei até que ponto, né? Que tem acesso, né? Exatamente. Eu não sei até que ponto eles estão tendo esse acompanhamento psicológico dentro de todo o processo vivenciado pela esposa dele. Mas a gente sabe ali que houve um descontrole, né? Houve, ele não tem esse preparo. Assim, eu acho que na família está precisando justamente desse preparo para dizer assim... Se alguém mexer com ela, isso não pode te atingir, porque elas não têm o direito de arranhar a sua imagem, porque nesse caso não foi só a Jada que foi atingida, foi a família inteira. Vai ficar todo mundo rotulado, carimbado, o filho dele, os outros filhos dele, quer dizer... É uma ação, uma reação em cadeia muito forte. Se ele tivesse tido, provavelmente ele não tem um acompanhamento psicológico para esta situação. Saber lidar com essa vivência com discriminação da esposa, né? Com discriminação, né? Com piadas de mau gosto. As pessoas acham, acho que a vaidade entra muito nisso. Como ele é uma pessoa extremamente famosa, um ator de Hollywood, por muitas vezes as pessoas não passam nem pela cabeça do médico que acompanha a Jada, falar assim, olha, faz um acompanhamento psicológico relacionado à doença dela, porque vocês são umas pessoas super conhecidas, ela também é atriz e tal. Às vezes não tem nem tempo, Dani, ou não coloca o tempo como uma possibilidade muito distante de que aconteça, né? Não tem tempo, não tem espaço. O que eu quis dizer com isso é que, assim, essa questão da vaidade, muitas vezes a pessoa fala assim, não vou falar com ele, não. Ele é uma figura política conhecidíssima. Ele é um juiz. Imagina se ele está passando por isso. É porque ele é assim. Ninguém é assim. A gente pode melhorar com certeza aspectos da nossa personalidade e da forma como a gente se comporta com ajuda. Verdade. Né? Então, às vezes, as pessoas falam assim, poxa, eu trabalho com fulano, ele é meu chefe. E ele tem esse comportamento tal. O que a gente podia fazer para ajudar ele? Primeiro, identificar. Né? Identificar que esse é um comportamento que sai de uma situação ocasional, uma situação pontual, para uma situação padrão. Então, quando a pessoa repete comportamentos
que são com a frequência muito grande, com a intensidade muito grande, a gente percebe que ali está fugindo de um desenvolvimento saudável, né? De uma interação social que vai te gerar bons resultados. Então, nesse caso, vai gerar frustrações, vai gerar uma dificuldade de convivência, uma dificuldade de aceitação, de interação, porque começa a prejudicar, não só na família, no âmbito social, no âmbito de trabalho. E aí essa pessoa começa a ser rotulada exatamente como uma pessoa que não agrega. Não agrega. Agora, para quem está convivendo com essa pessoa, há uma dificuldade muito grande, porque muitas vezes a gente não tem essa atitude de ir lá, de orientar, de ajudar, ou até faz e a pessoa não leva em consideração. Mas aí eu vou dizer da dificuldade de aceitação. E aí, o que é que o profissional psicólogo, nesse caso, né? E outros especialistas que possam ser acionados também, porque existe o comportamento que vai precisar, um comportamento, vamos supor, que vai para um distúrbio, né? Que sai de um disfuncional, que vai precisar realmente de um psiquiatra para acompanhar, que vai precisar de um psicólogo para estar fazendo essas orientações, fazendo com que a pessoa se acesse, com que a pessoa se identifique, né? Quais são as emoções mal elaboradas, por que eu estou tendo esse comportamento repetitivo, quando ele acontece, quais são as situações que me geram esse tipo de comportamento e que eu não estou sabendo lidar com elas, entende? Como você trouxe a questão da vivência de vida dele também. Ele deve ter muitos traumas ali, né? Enrustidos, camuflados. Ele deve ter sofrido preconceito, discriminação, porque a gente sabe que o racismo, ele é estrutural em todas as sociedades. A gente não fala só de Brasil, como as pessoas dizem, no Brasil não tem racismo, é o que mais tem. Nos Estados Unidos isso é bem exacerbado, as pessoas não fazem questão de disfarçar quando são racistas, né? Então, ele, logicamente, já passou por traumas, assim, na profissão dele, para ele chegar onde ele chegou, ele deve ter passado por muita coisa. E assim como a família dele também já deve ter sido. E, assim, ele precisa de ajuda, mais do que nunca, né? E agora acho que todo mundo vai ter que passar por um tratamento até para se livrar da culpa, né, de não ficar se já julgando. Vem outras consequências diante do ato. Que o pior julgador somos nós. É verdade, de nós mesmos, né? Você fica com aquilo martelando na cabeça que te impede de evoluir. Você fica parado naquele evento ali e não sai. Aí, para a gente entender mais ou menos assim, quando procurar um psicólogo, quando procurar um psiquiatra, né? Eu acredito, me corrija se eu estiver errado, eu acredito que o psicólogo seja uma pessoa para trabalhar melhor os aspectos comportamentais. E o psiquiatra, as doenças de fundo mental. Sim. Né? Isso como uma esquizofrenia, né? Um pânico, né? Eu sei que a psicologia ajuda muito no pânico também, mas quando que seria o momento de procurar um psicólogo e de procurar um psiquiatra? Ou primeiro procura o psicólogo para encaminhar para o psiquiatra? Dani, ótima pergunta, porque a gente tem muito essa dificuldade de diferenciar, né? Quando é que eu procuro um psicólogo e quando é que eu procuro um psiquiatra? Eu falo quando algo estiver desconfortável. Quando algo passa a não ser mais uma situação em que você está sendo ajustada onde você costuma estar, trabalhar. O teu ambiente, você vai para o teu ambiente de trabalho e você começa a perceber que uma emoção ali é acionada, né? Uma raiva, uma tristeza, uma emoção muito forte. Uma intolerância, uma agressividade. Exatamente. Então, quando esse comportamento ele sai, né, de uma situação, como eu te trouxe, pontual, ele passa a ser realmente repetitiva, ele passa a ter uma intenção muito grande, ele começa a fazer parte de um desajuste de uma situação em que você está habitualmente acostumado a fazer, aciona aí uma atenção para que você busque, sim, a ajuda de um psicólogo. Por quê? Porque quando você vai ao psicólogo, você vai compreender o que é que está acontecendo primeiro, para saber lidar com teus pensamentos, com as tuas emoções, com o teu comportamento. Quando esse psicólogo identifica que esse comportamento, ele precisa de ajuda de um psiquiatra, ele vai te orientar já de uma maneira muito mais assertiva. E que pode ser fruto de uma doença mental. Que pode ser fruto de uma doença mental,
complementar uma base ali que se tem, porque existem transtornos que a gente consegue tratar de maneira através da psicoterapia, mas existem outros que a gente precisa associar à medicação, que aí é quando entra o suporte do psiquiatra. Né? Ele não vai fazer sessões terapêuticas com você, ele vai fazer um acompanhamento para lidar com os sintomas que você está desencadeando. Então, o psicólogo vai cuidar dessas causas, né? Do porquê que isso está acontecendo, da situação que está surgindo, de tudo que levou você ali a gerar esse comportamento. O psiquiatra não, ele vai atuar nos sintomas. Aí a medicação vai fazer com que... É um médico. É o médico que vai atuar, né, de maneira bastante assertiva e necessária. Tem pessoas que têm até dificuldade de aceitar quando a gente caminha para o psiquiatra. Doutor, eu não vou, eu tenho essa resistência e a gente precisa desmistificar a importância desse profissional entrar em ação. E é importante dizer que, assim, o psicólogo, ele não é médico. Não é médico e ele não atua com medicamentos. Não atua com medicamentos, é isso que eu quero dizer. Você, como psicóloga, não pode receitar medicamento nenhum para ninguém. E nós trabalhamos em hipóteses diagnósticas. A gente não diagnostica ninguém. Então, o auxílio do psiquiatra, onde vai fazer toda uma avaliação, né, psiquiatra com aquele paciente, vai nos auxiliar no nosso trabalho. Eu falo que quando há essa casadinha, o resultado é muito melhor. Mas nem todas as pessoas precisam de psiquiatra, né? Então, a gente precisa compreender que a terapia ela faz parte de um processo de evolução de autoconhecimento do paciente. Então, eu preciso procurar terapia por quê? Eu preciso porque algo eu não estou sabendo lidar, eu não estou dando conta, eu estou tendo dificuldade. E nós mudamos o tempo inteiro. É verdade. Né? Nós temos a nossa essência, os nossos valores, os nossos princípios, mas nós somos uma construção. Então, a fase, né, a infância, a adolescência, a fase adulta, você vai desencadeando situações... Você vai experimentando situações, que vai te gerar dificuldades de se ajustar nesse meio. Isso é muito normal. Assim, gente, é muito importante procurar ajuda, porque o seu comportamento pode influenciar também na saúde mental das pessoas que convivem com você, né? Porque muitas vezes as pessoas não conseguem também dar conta daquela pessoa que está com esse problema. Não é demérito, não é vergonha, não tem nenhum problema em você buscar ajuda. Pelo contrário, você precisa buscar ajuda para o seu próprio bem, para você evoluir como pessoa, como ser humano e viver melhor, ter qualidade de vida, né, Gabi? Com certeza. Porque você aprendendo a lidar com isso, você ganha muito em qualidade de vida, o desgaste é muito menor. E, Dani, assim, é tão comum a gente ver as pessoas se cuidando muito. Eu digo que se investe muito na saúde física. Porque a gente tem o tempo inteiro mesmo, né? A gente escuta a necessidade de não ficar no sedentarismo. Isso não anula a importância. Mas a gente precisa também ressaltar que a saúde mental, ela pode nos causar grandes sofrimentos psíquicos. Exato. E isso pode gerar traumas para o resto da vida. Você fala da situação da dificuldade da família, entender e compreender uma pessoa que ela não busca ajuda. É muito difícil, porque ali acaba, às vezes, a tolerância de aceitar um comportamento repetitivo, onde a pessoa não se enxerga, não se quer ajuda e não tem como você acessar. E perturba os outros, não tem como você mudar por ele. Né? Você pode fazer com que ele desperte, você pode ajudar orientando, você pode acolher. Mas não há processo que dê certo se ele não sair de dentro para fora. Se ele não se permitir fazer. Não se permitir fazer. E as pessoas muitas vezes precisam de tempo para digerir o que está acontecendo. Ela vai dizer, poxa, por que a Gabi chegou para mim e falou que eu estou agindo dessa forma para eu procurar ajuda? O que eu estou fazendo para fazer com que a Gabi tivesse essa percepção? Isso é um processo. Isso leva um tempo para a pessoa se perceber e se permitir. É verdade. Porque você não tem como acessar o interior de ninguém se essa pessoa não estiver aberta para isso. Então, não adianta você pegar o seu melhor amigo, jogar num consultório de psicologia e falar assim, meu filho, agora senta aí e conta tudo para ela. E é importante respeitar. Eu digo, por isso que o profissional, né, especialista, orientado para fazer isso, ele vai ter condições de identificar o momento que ele pode intervir, né, e o momento que ele vai ali, diante de todo o conteúdo que o paciente está trazendo. Né? Eu digo que o conteúdo não é nosso, o conteúdo é do paciente.
Então, se o paciente está trazendo aquele conteúdo, que às vezes não é a causa principal do que levou ele à terapia, e aí muitas vezes as pessoas não entendem, principalmente quem leva esse paciente. Como assim? Ele não melhorou nada, ele ainda continua tendo o mesmo problema. Eu falo que às vezes a gente precisa respeitar por onde a gente vai começar. Às vezes o que está de figura, o que está aparecendo não é o que realmente está no fundo. Então, existe um fundo ali por trás daquilo. Isso. É como o fato do Will Smith, a gente trazendo um pouquinho de volta. Ele se comportou de uma maneira em que, pra gente, foi extremamente incoerente, no sentido que ele agrediu. Porém, o que é que está no fundo? Como estão essas emoções? Aquilo que a gente trouxe. Por que será que ele fez isso? Será que ele também não está pagando uma consequência muito grande ao ponto dele se expor e fazer isso? Então, esse descontrole veio por alguma coisa que ele não está sabendo lidar, que é o que a gente já trouxe, e que a importância dele se conhecer e se permitir. Então, gente, não percam tempo. Né? Quem estiver me ouvindo aqui, entender que existe uma possibilidade de procurar terapia, pelo autoconhecimento, por uma dificuldade que você esteja vivenciando, faça isso, porque o sofrimento psíquico gera muitas consequências. Não tenha dúvida. Gabi, quero agradecer demais a tua presença aqui na Lagoas em Pauta. É uma delícia conversar com você. E a gente tem que manter sempre esses assuntos na pauta do programa. Né? Porque as pessoas precisam de ajuda. Para mim, acho que o mundo inteiro teria que fazer terapia para se entender, ajudar a compreender a realidade. E talvez, se as pessoas buscassem mais ajuda, a gente não teria tantos problemas de agressões nas redes sociais, como a gente já falou, né? Desses gatilhos que são despertados. Então, muito obrigada pela mensagem que você deixou aqui no programa e até a próxima. Obrigada, Dani, também. Foi um prazer. Que ótimo. Pessoal, muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa. No programa de hoje, conversamos com a psicóloga Gabriela Malta sobre o comprometimento da saúde mental das pessoas, influenciado muitas vezes pelas redes sociais, a própria pandemia e as novas neuroses do século XXI. Se você perdeu esse e outros programas da TV Cidadã, é só acessar o nosso canal no YouTube e ativar as notificações. Assim, você vai ficar por dentro de tudo o que acontece de mais importante no Brasil e em Alagoas. Semana que vem a gente volta. Até lá!